Continuando aí na página 20, nós temos aí as forças paralelas de sentidos opostos. Você está vendo que um vetor está para a direita e o outro está para a esquerda. E temos ainda forças concorrentes ou angulares, que aí a gente vai ter que depois falar com mais cuidado dessas forças concorrentes. Elas formam um ângulo a partir do mesmo ponto de aplicação. Você está vendo que tem uma abertura entre essas duas forças, ok? E aí a gente entra na segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, eu vou virar a página aqui, ó, é o princípio fundamental da dinâmica. A gente fala que ele é o princípio fundamental da dinâmica, não é porque ela é mais importante do que as outras, não. É porque é a única lei de Newton que é em formato de uma equação, ok? Então, por isso é o princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos começar a leitura aí na página 20 e depois eu venho para o resuminho que eu coloquei aqui. Tudo isso aqui eu gostaria que você colocasse no caderno, tá bom? Então, a segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica e mostra que a força resultante que atua sobre um corpo é o resultado da multiplicação da massa do corpo por sua aceleração. Veja bem, vamos fazer as observações aqui, ó. A força resultante é a causa dessa aceleração, ok? E a massa, na verdade, é o motivo da inércia. O que isso quer dizer? Quanto maior a massa, né, a gente vai ter aí uma maior inércia. Quanto menor a massa, a gente vai ter uma menor inércia. Aí a gente volta lá na primeira lei de Newton, né? Se eu tenho uma formiguinha e um elefante dentro de um ônibus em movimento, se esse ônibus freia, a tendência da formiga ir, né, que tem uma massa menor, ser lançada para frente, ele é maior do que a tendência do elefante, que tem uma maior massa. Então, a massa tem a ver com a inércia, ok? Então, a causa é a força resultante e a aceleração é a consequência dessa força resultante. Eu coloquei algumas unidades aqui da força resultante. Newtons, a força resultante quer dizer, unidades dessas grandezas, né? Força resultante em Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Aí no livro, ele vai colocar algumas situações onde a gente vai trabalhar situações como com forças, lá nas páginas à frente. A princípio, aí ele coloca sobre a força-peso, que é uma das características muito marcantes dessa segunda lei de Newton. Veja bem, o que é a força-peso? Aí vamos acompanhar na apostila. A força-peso é o resultado da atração gravitacional exercida pela Terra, não somente sobre os objetos localizados próximos à sua superfície, mas atuando também em distâncias relativamente longas, né? Então, veja bem, existe uma força gravitacional, que é aquela força que a gente conhece bem, que puxa todos os objetos para a superfície da Terra. Essa força-peso é uma força que se assemelha, é uma força que ela é parecida, vamos dizer, ela é igual em módulo, em sentido, em direção dessa força gravitacional, ok? Então, a força-peso é uma força vertical e para baixo. Em contrapartida, a gente tem uma força que a superfície aplica no objeto. Eu coloquei aqui um objeto sobre uma mesa, ok? Então, aqui, ó, a força-peso tá para baixo, ok? E está sendo aplicada na mesa. E a força normal, nós chamamos de força normal. O que é força normal? A força normal é a força de superfície, de contato. Eu coloco um objeto em cima de uma mesa. Essa mesa, ela faz uma força sobre esse objeto. E essa força a gente chama de força normal. Então, P, força-peso, e N, força normal. Ok? Então, ele continuando aí, ele coloca assim ainda na página 20. Trata-se do exemplo mais simples de força de ação à distância. O fato dos objetos caírem sobre a superfície terrestre, que foi o que eu acabei de falar agora, é a consequência mais perceptível da mesma. Em geral, escreve-se a força peso sobre a forma. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E aí eu gostaria de falar um pouquinho agora para você da diferença entre massa e peso. A gente habitualmente costuma falar de forma errada. Eu pergunto a você, qual é o seu peso? Eu não tenho que perguntar qual é o seu peso. O peso é uma força. Eu tenho que perguntar a você qual é a sua massa. Essa força-peso, ela tem uma relação entre a sua massa e a aceleração da gravidade no local. Ora, aqui na superfície da Terra,
A aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente até, em algumas questões, aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Mas essa aceleração da gravidade, ela varia de local para local. Por exemplo, na Lua, a aceleração da gravidade não é essa, é outra. Então, o nosso peso, ele tem a ver com essa aceleração da gravidade, porque o peso é a massa vezes essa aceleração da gravidade. Então, quando eu quero saber qual o seu peso, entre aspas, na verdade eu deveria perguntar qual é a sua massa, porque a sua massa é a mesma em qualquer lugar, dada em quilograma. Agora, o seu peso não. O peso vai ser a sua massa vezes a aceleração do local. O seu peso é dado em newtons, é uma força resultante, é uma força, é dada em newton. Agora, a sua massa não, a sua massa é dada em quilograma, ok? Então, existe aí uma diferença entre massa e peso. A gente continua no próximo vídeo.